Bom, eu acho que não vale a pena embelezar aquilo que eu considero uma verdadeira patifaria com generalidades. E acho que o que estivemos a ouvir aqui foi, salvo Deus respeito, e sim, a tirar areia para os olhos, e tenho seguido com atenção o que diz a Associação Nacional dos Juízes Portugueses e muitas outras pessoas, juristas, que eu considero muito a falarem sobre o assunto. Eu queria recordar que a Ministra da Justiça já trouxe este assunto há um ano atrás, e normalmente quando tem um problema, como foi com os sítios, vem com uma proposta que depois não concretiza e só concretiza um ano depois. Foi o que aconteceu com isto. Isto é uma guerra dela muito antiga, tem Eu queria anos. dizer que não há aqui uma barricada em que de um lado estão as pessoas que defendem as crianças e do outro lado estão as pessoas que defendem os condenados por abuso de menores. E se há coisa que nós aprendemos, quer em Coimbra, quer em Direito, e que bom que em Coimbra também se leu o Roxine, é que precisamente o direito penal não serve para ir atrás do sentimento popular. E o que há de mais infernal nesta Ministra da Justiça é que ela fomenta o sentimento popular para merecer a adesão do sentimento popular a uma facada mortal ao Estado de Direito Democrático. E eu passo a explicar porquê. Porque precisamente como a Sofia explicou, só se dá um passo à frente na legislação penal se ele é necessário. E em que é que a Ministra se baseou? Ela disse que nós tínhamos uma taxa de reincidência da pedofilia, que já agora é uma parafilia, não é um crime. O abuso sexual de menores é que é um crime. A grande maioria dos abusadores sexuais de menores não são pedófilos, mas a Ministra insiste nesta ignorância que é perdoável em comentadores, mas não numa Ministra que está a legislar, e disse que havia uma reincidência de abusadores de menores de 80%, citando não a notícia do Expresso que a Manuel mostrou, mas um livro do Mauro Paulino, no qual está uma taxa de reincidência de 18% e não de 80%. Ela citou um livro? Citou, como elemento de estudo dos trabalhos preparatórios. O próprio Razi vem agora explicar que a taxa de reincidência é inferior a 15%. De Por condenados. outro lado, mas é disto que estamos a falar, é a seguir a serem condenados, sim, nós estamos a falar nisso, é os condenados, só se pode fazer listas de condenados, não é? Sim. Os condenados depois serem listados. E depois... a incidência desses condenados. Estamos a falar... Não, o projeto de lei é os abusadores condenados, depois de soltos, haver uma lista em que em certas Não é de circunstâncias... soltos, podem estar a cumprir pena em liberdade haver uma condicional. lista, ou em liberdade condicional, Mas já com soltos, uma ou em sentença- liberdade condicional, Condenados, ou soltos. Pronto. Mas já condenados. Sim. Estamos de acordo. Pronto. E também com a ideia de que estariam por aí. E não dando este elemento que é essencial, que a Raquel já referiu, que é a esmagadora maioria dos abusadores sexuais de menores estão no seio da família. Portanto, o princípio essencial que norteia o direito penal, que é o princípio da necessidade absoluta antes de se dar um passo em frente, sai completamente esmagado. Eu diria que não só estes dados, como o Razi, arrasaram a Ministra da Justiça. E a Ministra da Justiça mentiu consecutivamente relativamente aos seus pressupostos de base para, no fundo, nos enganar. E mais, numa entrevista, ainda bem dizer, isto é uma coisa que acontece em muitíssimos países. Não é verdade. Acontece nos Estados Unidos, acontece no Reino Unido e acontece num estado da Austrália. E no Reino Unido, apesar das entidades inicialmente no projeto de lei serem restritas, como a Manuela indicou e bem, hoje em dia estão na net. E há casos de linchamento popular, de perseguição popular, etc. Diz a Ministra também na entrevista. Não, mas se alguém conseguir aceder, fica com a obrigação de não contar. Claro que o Ricardo Araújo Pereira já fez uma comédia acerca deste ponto da Ministra. O que isto significa é que um condenado por abuso sexual de menores, e aqui repito a frase que eu disse no outro programa, que é aqui que se testa o Estado de Direito Democrático, é relativamente aos crimes que nos causam maior horror e repelência, e por isso é que o Estado de Direito Democrático de facto não é popular. É muito mais popular ser santista de Direito Democrático. Um condenado por abuso sexual de menores corre o risco de estar, em parte, vetado a uma pena perpétua. E isto é intolerável no Estado de Direito Democrático, sobretudo quando todos os pressupostos de base desta Ministra da Justiça, que mais do que uma vez deu mostra de não saber, de facto, o que é o Estado de Direito Democrático.